Olá, ouvinte! Estamos de volta para falar sobre política sem caô. Vem cá, se alguém te perguntasse qual o sistema político no Brasil, você saberia responder? Muito ouvimos falar sobre democracia, principalmente em ano eleitoral. Mas o que é mesmo democracia representativa? Como funciona esse sistema político? Será que vivemos mesmo essa tal de democracia representativa? Você acha que você e sua comunidade estão representados por quem anda ocupando os cargos de poder? Já parou para pensar se tem alguém parecido com você ocupando cargos políticos na sua cidade? Eu sou Joana Benos. Eu sou Brenda Gomes. Somos ativistas do ODAR Instituto da Mulher Negra. E esse é mais um episódio do Política Sem Caô, um papo Odara com mulheres negras. Você sabia que nas eleições municipais de 2020 foram eleitas apenas 658 prefeitas entre mais de 5 mil municípios no Brasil? E nós, mulheres negras, que somos mais de 28% da população brasileira, ocupamos apenas 4% das prefeituras? Já deu para perceber que a conta entre a população e quem a representa não está batendo, não é, Brindinha? Pois é, Ju. Quando a gente vai buscar os dados das pessoas eleitas para a vereança nas eleições de 2020, o quadro também não é muito diferente, não. De acordo com o último censo, os homens são 48% da população e são 84% dos vereadores eleitos. Já as mulheres ocupam apenas 16% das cadeiras, sendo que apenas 6% delas são negras. O desafio de colocar essa democracia representativa na prática é grande. E nós queremos representatividade em pé de igualdade. Você sabe mesmo que é democracia representativa e paridade de raça e gênero? Para falar sobre o tema da paridade e seus impactos para a população negra, contaremos com a presença de Valdeci Nascimento, que é historiadora, mestre em educação, ativista negra visionária há mais de 40 anos e fundadora do ODARA, Instituto da Mulher Negra. Do meu ponto de vista, a paridade de raça e gênero nos cargos de tomada de decisão está profundamente relacionado com a questão da vontade política, com a perspectiva da compreensão dos gestores públicos, da compreensão dos segmentos que conduzem essa nação, de entender que não é favor, de entender que nós somos mais de 50% da população. E, portanto, em sendo mais de 50% da população, é mais do que justo que nós participemos de forma efetiva na forma de pensar o país, na forma de pensar a nação e quais são os sonhos, quais são os desejos e sonhos que esse segmento mulher e negra ou negra e mulher tem e pensa para a sociedade brasileira. O desafio, na realidade, ele está vinculado com romper a mentalidade escravocrata, patriarcal e racista que estrutura o pensar os cargos de poder e decisão no país. É isso, Val. Se pessoas como eu e a senhora não fazem parte dos processos de decisão da minha cidade e eu não vejo a expressão da população no executivo ou no legislativo tomando as decisões, isso significa que não existe democracia, muito menos representativa. Eu, pelo menos, não me sinto representada de modo justo e proporcional. O movimento de mulheres negras nos ensina muito sobre democracia, ou melhor, sobre os mitos de democracia, e também sobre o projeto de nação que queremos. Por isso, é sempre importante ouvir nossas referências a respeito desse tema. Nós, mulheres negras, experimentamos muito pouco o que é democracia. O Brasil não é um país democrático. Por que ele não é democrático? Porque nós, mulheres negras, mais uma vez repetindo, uma parcela significativa de 59 milhões da população, elas não opinam sobre como esse país deve seguir. Elas não opinam sobre como essa renda deve ser distribuída. Elas não opinam como é que essa nação deve conduzir suas relações internacionais. Elas não opinam sobre como essa nação deve pensar o educar, deve pensar o construir, a caminhar dos investimentos.
Elas estão na base da pirâmide. Elas estão num lugar de opressão e subalternidade. Então não podemos falar sobre democracia. A democracia que nós desejamos, a democracia que nós queremos, está por ser construída. E só será possível conosco no processo de protagonizar os debates, as discussões, legislar, conduzir a nação, definir o que queremos e o que não queremos para ela. Não é possível para nós, mulheres negras, falar em democracia quando a cada 23 minutos um menino negro é assassinado. Uma criança negra é assassinada pelo Estado racista patriarcal. O mesmo Estado que é contrário ao aborto, aborta os filhos das mulheres negras cotidianamente, sem uma resolução. Portanto, nós não sabemos o que é democracia. Nós estamos forjando cotidianamente lutas por direitos, nós estamos forjando cotidianamente, travando batalhas para que a gente conquiste uma democracia nessa nação. Nós não vivemos na sociedade democrática. Portanto, o que nós compreendemos como democracia ainda está por vir. Essa é uma orientação importante sobre o nosso compromisso de construção de uma democracia que ainda está por vir. Val, conta pra gente por que votar em mulheres negras é importante nesse processo. É importante porque as mulheres negras é parte constitutiva dessa nação. É importante porque as mulheres negras geram riqueza, constroem, reconstroem, desde a perspectiva existencial até a perspectiva concreta do trabalho concreto, do cotidiano. Então, não é possível pensar uma nação onde as mulheres negras são 59 milhões e elas não fazem parte dos espaços de decisão. Não é possível pensar que nós somos 64% das chefas de famílias na região Nordeste e nós não estarmos nos espaços de pensar, de elaborar e de distribuir a riqueza dessa região ou desse país. Portanto, votar em mulher negra significa trazer para o seio dos espaços de decisão um olhar particular, um olhar específico de alguém que está nas margens, mas que tem compreensão do todo, que certamente tem projetos de nação e projeto político para esse país. Portanto, vamos votar em mulheres negras. Elas são mães, elas são educadoras, elas é quem movem toda a estrutura dessa nação. Portanto, é preciso que esse olhar particular, rico, e que tem capacidade de olhar muitas possibilidades, que tem capacidade de apontar caminhos para uma nação mais justa, uma nação mais igualitária, um Nordeste mais justo, mais participativo. Vamos votar nas mulheres negras, elas sabem o que faz. Obrigada por sua contribuição enriquecedora. É por isso que defender paridade no processo de representação eleitoral é tão importante. As mulheres negras mudam o formato da política e fazem os espaços de tomada de decisão mais próximos da realidade em que vivemos, com nossos sonhos e nossa coragem, mas também com muita competência técnica e profissional. Nós sabemos fazer política. E você, aí de casa, no buzu, no carro, no trabalho, na correria do dia a dia, já tinha ouvido falar sobre democracia a partir da visão do movimento de mulheres negras? Pois não estamos na política só para denunciar as violências e a privação de direitos. Mas temos construído um projeto de nação inclusivo para esse país, que tem como base o respeito, a participação e a construção coletiva de uma sociedade mais digna e justa para todas nós, não só mulheres negras, mas para todas as pessoas. O nosso Papo Odara de hoje tá quente, mas por hoje ficamos por aqui. Mas calma aí, já temos um novo encontro marcado para dar continuidade à nossa conversa sobre política sem caô. Agradecemos imensamente as nossas convidadas por compartilharem seus conhecimentos e a você, ouvinte, por estar conosco até aqui. Nossa conversa continua nas redes sociais do Instituto Odara. Isso! Acompanhe nossas atualizações e conteúdos no YouTube e no Spotify. Para mais informações, visite nosso site. Vamos lutar coletivamente por uma política mais justa e representativa. Por uma democracia onde todas nós tenhamos voz, informação e acesso para a participação real. Até a próxima!